Amigos do Saúde Digital, eu tenho falado sempre aqui a importância do médico ser um dono de negócio. A importância do médico entender que se ele não desenvolver novas habilidades, novas camadas de conhecimento, o futuro dele está ameaçado, ele está mais vulnerável diante do mercado. Por quê? Porque a concorrência tem aumentado cada dia mais. Então, novas competências são necessárias para o médico performar. Existem algumas especialidades médicas que isso é mais verdadeiro ainda. Uma vez que se o médico não gere a clínica, o consultório como um negócio, dificilmente ele vai ser competitivo. E uma dessas especialidades é a cirurgia plástica. Cirurgia plástica, atualmente, ela precisa, o médico cirurgião plástico, a clínica, ela precisa passar segurança para o paciente. E nesta segurança existem uma série de fatores, de competências que o médico precisa dominar. Não adianta ele contratar, ele terceirizar, ele tem que ser o maestro, ele tem que ser aquele que vai levar isso para o paciente. E hoje eu estou tendo o prazer, o privilégio de receber Luiz Contim, amigo meu de longa data, é um cirurgião plástico que passou por esta transformação, que se reinventou, e ele vai contar aqui como ele saiu de um médico que atendia convênio, que olhava para a sua jornada extenuante, burnout, e hoje ele é um dos principais cirurgiões plásticos do Brasil, trouxe técnicas cirúrgicas importantes para o Brasil, ele é uma das principais referências no Brasil em lipo HD, em São Paulo, e estou feliz de estar aqui com você para você contar essa sua história. A gente já se conhece há algum tempo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Lourenço, obrigado a toda a sua equipe. Realmente eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque nós tivemos a oportunidade há um mês de estarmos juntos num evento aqui em São Paulo, chamado Imersão SD Digital, que realmente foi um evento transformador para muitos médicos que depois entraram em contato com a gente, perguntando a nossa experiência. Nós tivemos a oportunidade também de palestrar sobre uma palestra chamada A Arte de Se Reinventar, onde eu contei toda a minha história, tudo que eu fiz de mudança de cabeça, mudança de carreira, para realmente poder ajudar outros médicos a conseguir mudar suas vidas e realmente trabalhar mais feliz, trabalhar com mais segurança e dignidade. Contim, é sensacional a sua história. Eu vou começar pelo seu background aí. Conta um pouquinho da sua história, onde você nasceu. É uma história bem legal. E até quero agradecer o nosso amigo em comum, Luiz Pet Neto, sim. Meu amigo do peito, meu mentor, que foi quem nos aproximou aí pelo menos há uns 4 anos. Mas conta para mim o seu background. Então, Lourenço, a minha vida começa numa cidadezinha do interior onde eu nasci, chamada São Joaquim, e com 5 anos eu mudei para uma outra cidade perto de Ribeirão Preto, chamada Santa Rita do Passa Quatro, que realmente é minha cidade de coração, é a cidade onde eu cresci e onde meus pais ainda moram hoje em dia. Então, nessa idade, quando a gente estava lá em Santa Rita, meu pai era dono de padaria. E meu pai sendo dono de padaria, a gente começou a trabalhar muito cedo, nós éramos 4 filhos, e quando eu tinha 10 anos, eu já trabalhava na confeitaria. E aí foi onde que eu percebi que eu tinha uma certa facilidade manual. Eu tinha mais facilidade, meu irmão era mais números, matemática, tanto que ele virou economista, o Jarbas, e eu, na verdade, eu percebi que eu tinha uma facilidade com as mãos. Eu falei assim, mas eu não sabia, nunca tinha pensado em fazer medicina na minha vida. E aí eu trabalhei durante meus 10 aos 15 anos na padaria no fundo, como confeiteiro, mestre. Tive um grande mestre, que foi o Dr. Sr. Walter Pasqualin, que me ensinou tudo de confeitaria. Só que com 15 anos, meu pai chegou e falou assim, para os 4 filhos, nós temos os negócios, nós temos 2 padarias, temos mais uma indústria, só que esse negócio nosso vai ficar pequeno daqui a uns anos, porque vocês vão casar, vocês vão ter filhos, e o negócio não vai comportar todo mundo. Porque vai vir genro, vai vir nora. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pagar estudo para vocês. A gente sempre foi bons alunos na escola, eu e meus irmãos. E aí, meu pai pagou a escola. Nós mudamos de Santa Rita, na verdade. Fomos para uma cidade vizinha chamada Pirassununga. E aí, a gente fez colegial lá. E aí, eu comecei a me interessar mais pela área médica. E uma outra coisa que me fascinava também era a aviação. Então, eu pensava comigo,
só aviação, talvez não consiga chegar onde eu quero na minha vida. E aí eu decidi que no segundo colegial que eu queria ser médico, e aí prestei medicina, e aí comecei a minha vida nesse período aí. Mas, Continha, eu vou pular a época da faculdade da residência e quero que você volte aqui naquele momento em que você estava lá no seu consultório, na sua clínica, que você tem um slide, né? Você é um mentor da SD Escola de Negócios, você mostra lá na sua apresentação a foto do seu escritório, a foto de você, de como você se vestia, de como você se enxergava, e hoje você mostra a foto da sua clínica hoje, de como você se veste, como você se enxerga. E eu quero chamar a atenção o ponto da postura do médico. Ontem, falando com um dos alunos da SD Escola, que agora é nosso mentorado, ele dizendo que há 4 anos ele escutou uma palestra minha e eu defendendo que a telemedicina não pode ser paga diferente da consulta presencial. O convênio da região dele lá paga 50%, é a metade, a telemedicina é a metade do valor da consulta presencial. Isso é um absurdo, né? E há 4 anos eu já defendia isso no início da telemedicina. E ele me contando que nunca aceitou isso, que sempre achou isso um absurdo e que vê outros médicos se conformando com isso, né? Eu falei, não, então, por isso que você está onde você está, porque você... eu costumo dizer que o médico ele vai colocar o que ele vai ter o paciente que ele merece, ele vai ter o consultório que ele merece, ele vai ter a clínica que ele merece, uma vez que ele se posiciona para isso. Então, vamos voltar nessa época sua, que a história é legal. Na verdade, sim. O que a gente tentou passar na nossa aula de artes e reinventar realmente era isso. Por quê? Eu já sofri muito com o convênio. Porque eu atendia muito, meu consultório era muito... Eu dava um atendimento de convênio, mas muito bom atendimento, acima da média dos outros colegas na época. Então, meu consultório era abarrotado, lotado de pacientes de convênio, e realmente o convênio pagava lá embaixo, né? E eu dava um bom atendimento para esses pacientes. Então, assim, a gente sofreu todo esse processo. Consultório lotado, muitas vezes eu mostrei lá, abri a porta do meu consultório, gente em pé, aguardando consulta, espera alta, demora no atendimento, porque o volume era muito alto. Isso realmente começou a dar um desgaste emocional e físico, né? Porque uma coisa é no começo, uma coisa é depois de 10, 12 anos que você está formado nesse batidão, né? Nessa intensidade. Então, a gente falou, precisava mudar a forma de pensar, mesmo a forma de carreira, né? Que eu não queria trabalhar exaustivamente, atendendo muita gente e às vezes não conseguindo dar aquela atenção que realmente eu gosto de dar para os meus pacientes. Então, nós fizemos uma mudança de mindset do ponto de vista de como eu me enxergava, melhorando a postura, melhorando as roupas. Isso é importante, a forma como o paciente se enxerga. Muitas vezes eu atendia o paciente com jaleco totalmente amarrotado, mal passado, porque não dava tempo, o giro era muito alto. E aí a gente fez essa mudança, melhorou depois, numa segunda fase, toda a experiência do paciente no consultório, com um consultório mais confortável, onde o paciente se sentia em casa, com um cheiro agradável, o cheiro próprio da clínica, com café gourmet, com docinho. Então, a gente mudou essa forma de pensar. Mas no começo, realmente, foi difícil fazer essa mudança. Agora, com relação à consulta, que você falou que o convênio lá paga 50%, eu acho que tem que ser ao contrário. Quando você faz uma consulta online, o convênio deveria te pagar uma consulta e meia. Por quê? Porque esse paciente, por minha experiência, eu atendo muitos pacientes de consulta online hoje em dia, e hoje é o mesmo preço da consulta presencial. Só que esse paciente de online, que ele fez uma consulta, sei lá, que ele mora em outro estado, mora em outro país, depois ele vem no consultório, eu faço uma mesma consulta presencial. Então, eu estou fazendo 2 consultas, normalmente com o mesmo tempo, aí do mínimo 40 minutos, 1 hora, e realmente eu gasto mais tempo, eu gasto mais energia com esse tipo de paciente. Voltando no convênio, né? Se você for prestar atenção, o convênio que trabalha baseado em dados, e a consulta de telemedicina, ela gera muito mais dados para o convênio. Porque se ele monta uma rede que atende os seus pacientes, ele consegue direcionar o paciente na rede dele, aproveitando as eficiências da rede e reduzindo os desperdícios, reduzindo fraudes, reduzindo prestadores que não estão em conformidade. Então, quando o convênio paga a metade da consulta para o médico de telemedicina,
o sinal que ele está dando, né, a comunicação que ele está dando para o médico é que aquela consulta, Contini, ela tem menos valor. Exatamente. E quando você fala que ela tem menos valor, o médico acha que a entrega é menor. E ele não entendeu o lance de uma era digital baseada em dados, enquanto ele poderia reter muito mais dados, porque todo o processo é digital. Então, quando você sabe de onde que o paciente vem, você consegue encaminhar para onde o paciente vai. Então, isso mostra um pouco ainda da miopia de certos provedores de saúde em não entender o mundo digital e não montar estratégias que favoreçam, inclusive, a eficiência operacional, a redução de custos. Então, fazendo esse paralelo, então, só para contar que o que você fez você olhou para você. E aqui, pessoal, eu não estou aqui a gente fazendo apologia que você não pode atender convênio. Não, se você quiser atender convênio, atenda. Agora, a apologia que eu estou fazendo como está o seu índice de satisfação com o atendimento que você faz? Como que você vai embora para casa do trabalho que você deu ao longo do dia? Como que você acorda e vai trabalhar pensando o que eu vou fazer hoje? Né? Porque se você está atendendo convênio e tudo isso se encaixa, parabéns, é isso mesmo. Agora, se você atende um convênio em que os seus pacientes ficam de pé, você toca a ficha, você não consegue entregar o melhor do seu trabalho e usufruir, né? Desfrutar do processo do trabalho, isso é gravíssimo, isso vai com burnout, além de sem perspectivas de crescimento, né, Conti? Então, essa mudança de mentalidade que você teve foi muito importante. Às vezes, o problema não está em atender um convênio, o problema está na sua postura ao fazer o que você faz e como você faz. Hoje dá para perceber que é totalmente diferente a forma como a gente atendia. Por mais que eu me esforçasse o máximo para atender muito bem os pacientes do convênio, eu não tinha um tempo muito grande para atender esses pacientes. Mas que eu dava atenção, mas era muito direcionado. Hoje não, eu consigo conhecer muito melhor meus pacientes, entender realmente a cirurgia plástica é uma área que você tem que entender a cabeça do paciente para você não ter problema também, porque às vezes o paciente vem com uma ideia mirabolante que a cirurgia plástica, aquele corpo vai resolver o problema da vida dela, vai resolver o casamento dela, vai resolver a insatisfação de outras coisas que ela tem na vida dela. Acho que a cirurgia plástica, se eu tiver uma barriga sarada, eu vou ser muito mais feliz. E na verdade, muitas vezes não é isso. E se você tem pouco tempo para entender isso, a cabeça do paciente, teoricamente, o cirurgião plástico é um psicólogo também. Entendeu? Então, assim, a gente tem que deixar bem claro que a cirurgia plástica não é mágica. Que a cirurgia plástica, realmente, ela pode te ajudar a melhorar a sua autoestima, melhorar a sua vida, a forma como você se enxerga ao espelho, fazer as pazes com o espelho, mas não é a solução de todos os seus problemas. E isso, às vezes, uma consulta de 15 minutos, realmente, a gente não conseguia. E aí você acaba não tendo o paciente adequado para você entregar o seu serviço, né? Então, assim, esse é um outro conceito de dono de negócio que eu gosto muito de passar para o médico, né? Nem todo paciente é o seu paciente ideal. O conceito, nos negócios, tem um conceito de ICP, né? Ideal Customer Profile, que é aquele paciente ou aquele cliente que vai aproveitar do seu trabalho, do seu serviço. E uma vez que ele passa por aquilo, a chance de sucesso é muito maior. A chance dele ficar satisfeito é maior, a chance dele comentar com os colegas, a chance dele dar um NPS favorável. E aí o seu negócio vai crescendo. Muitas das vezes, se você atira para tudo quanto é lado e pega qualquer e todo paciente, ou, do ponto de vista de negócio, todo e qualquer cliente, você não consegue se diferenciar, porque você não consegue abraçar todos. Eu queria que você use isso muito bem no seu dia a dia com os seus pacientes, né? Então, conta para mim como que você faz essa segmentação, essa filtragem do seu paciente, sem querer empurrar para ele um serviço, sem querer que ele feche na emoção, para que o produto final seja entregue e seja valioso. Então, Lorenzo, hoje a gente faz quando começou essa era do Instagram, eu comecei no Instagram em 8 de dezembro de 2017.
dia do cirurgião plástico. Eu lembro muito bem dessa data. E eu tinha uma mentalidade muito achando que a medicina estava acabando, que o Instagram só era mentira. Na verdade, hoje eu acho o Instagram uma ferramenta fundamental para a gente orientar os nossos pacientes, para a gente educar os nossos pacientes do ponto de vista do paciente certo, para ele se encontrar no momento certo para fazer a cirurgia. Porque uma cirurgia, já dizia o professor Pitangui, a moda passa e as cicatrizes ficam. Então, assim, a cirurgia tem que estar muito bem indicada. Então, hoje a gente faz uma triagem. Eu uso o Instagram hoje para informar meus pacientes da melhor forma possível sobre os diversos procedimentos, os prós e contras de cada procedimento. E também a gente faz uma triagem quando esse paciente chega no consultório. Quando ele chega no consultório, ele já passa com a minha equipe de nutrologia, onde ele vai fazer uma bioimpedância, porque mais importante que o IMC, para a gente, na cirurgia plástica, é a porcentagem de gordura de cada pessoa. Porque, assim, uma coisa é você operar um paciente que tem um MC de 30. Compare 2 pacientes com 30. Só que um tem uma porcentagem de gordura de 15% e o outro tem de 35%. E eles têm o mesmo MC, porque às vezes o paciente é hipertrofiado, forte. Então, o que acontece? Se você operar aquele de 35, com certeza você não vai ter um bom resultado. Então, a gente tem que educar. Muitas vezes, eu converso muito com o paciente, gasto maior energia, maior tempo, com maior paciência, que eu tenho tempo hoje para fazer isso com meus pacientes. E falo, hoje nesse momento não é a melhor fase para você operar. Sua cirurgia, eu vou entregar 60% do seu resultado. E para entregar 60% do seu resultado, eu prefiro não te operar. E aí, essa paciente volta, passa com a nossa equipe de nutrologia e aí faz um preparo desse paciente sem pressa, para preparar ela para fazer essa cirurgia. Tem paciente que aceita e tem paciente que não aceita com essa forma. Aquele paciente que não aceita, na minha cabeça hoje, eu penso, esse paciente não era para ser meu. Então, assim, não é uma coisa que, nossa, perdi a cirurgia, perdi... Não, eu entendo hoje claramente na minha mente, esse paciente não é meu. Isso, essa clareza, pessoal, essa clareza que o dono de negócio precisa ter. É impossível você atender várias pessoas, entregar vários tipos, vários segmentos, vários perfis e entregar um produto que atenda a todos. É impossível. Você, no mundo da informação, no mundo competitivo, no mundo da concorrência, você tem que cada vez ter o seu segmento de mercado, do seu público. Então, o que você faz muitas das vezes, aquele paciente, você dá bomba no seu paciente. Você fala assim, infelizmente ainda não é hora. Eu vou te passar um plano de tratamento aqui e a hora que você tiver nessa taxa de gordura corporal, você volta que a gente opera, né? Mas o que aconteceu? Você perdeu esse paciente naquele momento. Muitos, talvez, vão achar outros médicos que vão lá e vão operar. Agora, se você tiver essa cabeça pequena, como que você vai ser relevante? Como que você vai fazer a diferença para esse paciente? E como você vai destacar num mercado que é competitivo, né? E aqui a gente está falando de cirurgia plástica, mas você que é médico que está nos ouvindo, eu tenho certeza que você sabe o tipo de paciente que você entrega mais qualidade. Tenho certeza que você sabe aquele paciente que você faz mais diferença na vida dele e aquele que você nem faz tanta diferença assim. Então, esse pulo do gato é indispensável no médico dono de negócio. Ele tem que correr esse risco de dar um passo atrás para dar 2 à frente. E uma outra coisa que você faz muito legal, e você contou lá na imersão... Fala. Lourenço, só um adendo nessa história. É muito engraçado que muitas vezes o paciente vai lá e fala, não está no seu momento de você operar, vai passar com a minha equipe. Tem paciente que não quer, paciente quer o resultado para ontem, né? E aí o paciente às vezes vai 2 ou 3 colegas e depois volta comigo, doutor, você é o único que não quis me operar. Os outros 3 médicos gostariam de me operar. E eu achei estranho isso. Então, aí a paciente voltou, fez todo o plano de tratamento com a nossa equipe e operou. Então, assim, isso aí é importante porque, assim, se o paciente... Eu falo muito isso para os pacientes no dia a dia. Se ela está me procurando, ela quer um bom resultado. Ela quer um resultado que realmente vai mudar a vida dela e que ela vai manter esse resultado por muitos e muitos anos. Não adianta fazer uma lipoaspiração para emagrecer paciente. A lipoaspiração não é feita para isso. A lipoaspiração é feita para realmente tirar aquela gordura localizada que não sai com atividade física e que não sai com uma alimentação equilibrada. Então é muito importante essa conscientização dos nossos pacientes e eu percebo hoje que eu tenho muito menos problemas com as redes sociais, porque o paciente ele já vai te conhecendo, vai sentindo o seu perfil ali no Instagram, ele fala só, eu sei que o senhor é mais cauteloso, que o senhor é mais cuidadoso na escolha dos pacientes que você vai operar e realmente para a gente entregar um resultado, porque é o que ela quer. Uma das coisas que você usa, que é muito interessante também, né, é que a venda, né, Contim,
a venda, ela muitas das vezes existem algumas teorias, e isso se adequa a determinados tipos de negócio, que é uma venda baseada na emoção, né? Você tem que pegar o cara, não deixa ele pensar muito para ele fechar a venda. E não é muito o que você faz, né? Você não fecha no dia que ele te visita, né? Não fecha o dia que a paciente ou o paciente te visita. Queria que você explicasse esse raciocínio para a gente. Quando a gente fala disso em congresso, Lourenço, o pessoal do marketing fica louco, né? Porque o pessoal do marketing fala, venda é emoção, você tem que pegar na emoção. Eu acredito realmente que venda é emoção, só que eu estou vendendo um produto que realmente tem que ser duradouro para esse paciente e um produto que tem seus riscos, né? Então, eu tenho que operar o paciente certo, na hora certa e no momento certo. Então, o que acontece? Quando o paciente passa com a gente, ele passa uma consulta. A minha consulta hoje é praticamente uma aula que eu dou. Uma aula que eu dou em congresso, mas de uma forma mais simples para os meus pacientes. Mostro as fotos, mostro tudo certinho. Quais são as etapas que ela vai passar. Depois que ela sai da minha sala, ela vai para a sala da Mari, que é minha assistente, que vai mostrar todo o processo de equipe, preparação, exames que ela tem que fazer, toda essa parte aí para preparar o paciente para a cirurgia. E nesse momento, a gente normalmente passa o preço da cirurgia, mostra o investimento, os hospitais que a gente opera e o investimento da equipe. Mas nesse momento, muitas vezes a mulher está sozinha. E assim, essa tem que ter uma decisão familiar para mim. Tanto que eu falo para a paciente, na última consulta sua, traga seu marido. Porque seu marido ele tem que entender todo o processo. Porque você vai chegar lá, faz uma abdominoplastia, vai andar curvada, tem a cicatriz. E a hora que você precisa da ajuda do seu esposo, ele vai falar, eu falei que você não precisava, eu falei que isso não era importante para você. Só que para a mulher é uma coisa muito importante para ela. Ela não conseguia se enxergar mais depois de 2, 3 gestações, que tem aquele estômago alto, que a barriga tá caindo, na verdade. Então, assim, eu falo para ele, é importante você participar desse processo e você entender que essa cirurgia realmente é muito importante para ela. E assim, se a mulher está feliz em casa, a família vai estar feliz, claro. A família vai estar bem. Né? Isso eu acredito muito. Na minha casa é assim. Né? Se minha mulher não está bem, a gente realmente... É sensacional. É sensacional. Inclusive os filhos, né? A energia da casa muda quando a mulher não está bem. Então, a gente faz todo esse preparo, a gente passa o valor. E, às vezes, tem aquela mulher mais eufórica que quer... Não, vamos fechar, quero marcar a data, não sei o quê. Aí a gente fala, não, vai lá, conversa com o seu marido. Isso aqui é uma decisão importante, ele precisa já te apoiar, te dar todo um conforto aí, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista emocional. E aí, depois, nossa equipe, depois de 24, 48 horas, entra em contato com você e aí faz todo o processo sem pressa, tá? Aquele paciente que chega e quer operar na semana seguinte, normalmente ele não opera comigo. Porque eu falo isso todos os dias nas redes, tem que fazer um preparo, isso é uma decisão importante, é uma cirurgia que vai mudar seu corpo, vai mudar sua vida. Então, assim, não é uma decisão que ir lá comprar um tênis ou vai lá na loja, vai num restaurante. Não é assim que funciona esse tipo de cirurgia. E o legal é com essa postura, né? Porque o serviço que você entrega, né, envolve a saúde, envolve uma expectativa de resultado, né? E mais, se a paciente ou o paciente não está muito seguro, o pós-operatório vai te dar muito mais trabalho. Exatamente. Inclusive com potenciais processos. Porque essa cirurgia que você fez, você pode ter feito tudo certo, o médico não errou em nada, está tudo dentro do padrão. Porque foi uma venda fechada na emoção, a chance desse paciente levantar a mão e reclamar e ter um processo é muito maior. Então, é mais uma estratégia que você usa que mostra a excelência, né? Então, e aí você vai ganhando qualidade, aí você vai ganhando nome, você vai ganhando força com os seus pacientes e no mercado. Isso é um conceito que é muito importante para quem é o dono de um negócio, é para quem quer, de fato, entregar excelência. Agora, eu queria entender como que você foi um dos médicos que trouxe a técnica, né, da lipoaspiração HD para o Brasil. E eu lembro, né, quando a gente se conheceu lá em 2018, a gente conversou a respeito, e você tinha um médico que era uma referência. Sim, sim. Eu queria que você contasse essa história. Assim, em 2018, quando nós começamos a transição de carreira, transição de mentalidade com relação ao consultório, a forma que eu queria mudar a minha vida, porque realmente estava um burnout, estava estressado, dava plantão, então era uma coisa muito pesada. E quando eu fui num congresso, eu vi o Alfredo Ruiz falando sobre a lipo de alta definição, que era uma coisa, isso aí foi em 2016, eu falei, essa cirurgia vai revolucionar o mundo, pensei comigo, né?
E ele foi massacrado num congresso aqui em São Paulo, que, como uma ideia nova, a comunidade científica ali foi muito pesada com ele, né? E aí, em 2018, eu tive a oportunidade de conhecer o Ricardo Ventura, que é um cirurgião plástico da República Dominicana, que foi meu grande mentor na técnica. Aí eu fui para a República Dominicana, fui entender a técnica, fui aprender com ele lá. E depois nós voltamos, junto com o Dr. Oswaldo Saldanha, que foi um ex-chefe meu, ele me chamou para participar de montar um curso no Brasil para ensinar outros médicos a fazer a cirurgia. Porque é uma técnica muito específica. Mesmo a gente que já tinha 15 anos de especialização, que já fazia lipoaspiração, até para a gente era uma técnica difícil, porque muitos conceitos, mudou totalmente o conceito de como fazer a cirurgia. Então, nós fomos lá, voltamos, aí depois com esse grupo, nós montamos um grupo aqui em São Paulo e começamos a dar cursos. Fizemos 25 cursos, operamos 160 pacientes ao vivo com outros médicos, mostrando como é a técnica. Isso realmente deu um know-how muito grande para a gente. Isso facilitou convites, né, para a gente dar aula no Brasil e fora do Brasil. Então, e deu um incremento na nossa prática muito grande e realmente foi um divisor de águas na minha carreira. Por quê? Eu me especializei nessa cirurgia. Então, hoje, praticamente, a gente só faz cirurgias de lipo em alta definição, abdominoplastia e cirurgias mamárias, cirurgias corporais, tá? Alguma coisa de fácil a gente faz, mas não é o carro-chefe hoje da clínica. E hoje, nós realmente, eu tenho certeza que a gente entrega um resultado acima da média com relação a essa técnica. Por quê? Porque a gente foi muita bagagem do ponto de vista com relação à técnica em si, que casos, mudou. Né? E casos, né? E número de casos, né? Então, assim, a gente se sente muito mais seguro hoje. Aqui eu vejo outro conceito que eu gostaria de passar aqui para você, nosso ouvinte, né? Existe uma mentalidade que talvez ela pode ter funcionado há 20, 30 anos, 40 anos atrás, quando a gente não estava na era da informação, na velocidade que nós temos hoje, mas que hoje não funciona, que é a reserva de mercado baseada no conhecimento. Porque você foi um dos caras que vislumbrou a técnica, existiam, como toda inovação, os críticos, mas você acreditou, foi no exterior, aprendeu a técnica. Você poderia ter voltado e guardado isso só para você. Exatamente. Mas a estratégia que você fez foi até o contrário, porque você fez isso intencionalmente, porque eu sei. Você falou, não, vamos propagar isso, porque na hora que eu estiver ensinando isso, primeiro que eu vou ter número de casos. E segundo, que quem ensina, ele sempre vai ser reconhecido. A pessoa pode até não dar os louros, mas no fundo, ele sabe que quem ensinou foi o professor, né? Então, essa estratégia hoje, ela é a mais acertada. Não existe uma ideia, uma informação que você tem, que você vai guardar ela só para você. Tá bom, tem coisas estratégicas que você tem que ponderar? Sim. Mas o fato de você compartilhar e ensinar, isso te dá mais relevância e traz outros benefícios para a sua técnica e para o seu serviço. Eu acho que, na verdade, traz um benefício para a cirurgia plástica, né? Porque quanto mais cirurgiões plásticos entregarem um bom resultado para os seus pacientes, melhor será a satisfação dos pacientes e menos problema. Porque a gente sabe, quando morre uma paciente que você vê de lipoaspiração, por exemplo, uma paciente jovem, que é uma coisa complexa, né? Porque tem seu risco a cirurgia. Então, quando é ruim para todo mundo, não só para quem trabalha mal, é ruim para quem trabalha bem também, para quem faz uma boa medicina. Então, assim, quanto mais médicos melhorarem o mercado, melhor vai ser para a sociedade brasileira e mais gente da sociedade vai querer fazer cirurgia plástica, porque vai operar com grandes profissionais, diminuindo o risco da cirurgia. Perfeito. Eu faço o paralelo com um acidente de avião, né? É a mesma coisa de uma companhia aérea torcer para o avião da outra cair, né? É ruim. É ruim para o mercado, porque todo mundo vai ficar com medo. Cara, eu estou andando de avião, né? E essa mentalidade de quanto mais a técnica for lapidada, quanto mais você for uma referência, quanto mais pessoas estão sabendo, você não está... você pode até estar treinando potenciais concorrentes, mas o mercado cresce como um todo. O mercado cresce de uma maneira geral. Então, uma frase importante que o Ventura sempre falou para mim, falou assim, Continho, quando você... Às vezes a pessoa que você acabou de falar, a pessoa aprende uma técnica, não vou contar para ninguém, vai que meu vizinho de prédio vai fazer a técnica e vai se deslanchar. Na verdade, quando você ensina outros médicos, em vez de você ganhar concorrência, mas você vai ganhar admiradores.
Pessoas que têm você com admiração porque realmente você ensinou alguma coisa que realmente fez sentido na vida dela, né? Quantim, eu queria que você trouxesse aqui um pouco para a gente, dentro dessa mudança de mentalidade, você entendeu, enxergou e trabalha muito bem as redes sociais. Para vocês que estão nos acompanhando aqui em vídeo, em áudio, o Quantim trouxe aqui um tripézinho, tá com o celular dele gravando ali, ao mesmo tempo que nós estamos gravando, e você pode ver aqui que eu tô com um microfone de lapela. Por quê? Ele veio gravar aqui, ele falou, não vou perder a oportunidade de gravar esse conteúdo e contar a história do que eu quero. E ainda tá com uma celebridade que nem você, meu, não tem como, né? Não, imagina, mas eu queria que você contasse essa sua mudança de posicionamento em relação ao marketing, como você faz isso, redes sociais, e por que isso é importante? Então, quando a gente começou a falar em congresso, em 2019, ninguém fazia isso, na verdade. Então, assim, eu posso falar que nosso grupo aqui em São Paulo foi um dos primeiros. A gente ia dar aula em congresso, a gente contratava um videomaker, e ele pagava ele e contratava 2, 3 médicos. Ó, tudo que eu falar, você filma 100% aí. E aí depois o cara fazia aquela coisa cinematográfica de Hollywood, né? Para ele sair assim, eu falei, nossa, eu sou muito melhor no vídeo do que pessoalmente eu pensava comigo, né? E o cara realmente ia te seguindo no congresso. Não, o cara me seguindo como se ele não me conhecesse. A ideia era essa. Não é ele. O pessoal que estava assistindo não sabia que ele era meu videomaker. Ele era um videomaker do congresso, só que eu tinha contratado ele para filmar a gente. Entendi. Então, assim, eu fui o primeiro congresso que a gente fez um vídeo realmente que despontou, bombou no Instagram. Foi um congresso, nós fomos em Brasília. Que aí eu contratei, não tinha videomaker lá. Aí eu entrei na internet, achei um menino, videomaker de casamento e tal. O Weller, e aí eu liguei para ele e falei, você pode ir no congresso e tal, lá no Tulip, me filmar e tal. Aí ele pegou, não, tudo bem, doutor, vamos lá. Cara, um menino de 17 anos, entrou lá, começou a me filmar, e ele me dá, era um diretor, menino de 17 anos, sabia tudo de filmar. Aí ele falou, não, doutor, vamos lá na esplanada dos ministérios, no congresso, fazer um filme lá, que eu trouxe o drone. Aí o cara subiu o drone lá na esplanada, a polícia veio, quase prendeu ele, que não podia usar drone lá, e realmente foi um vídeo cinematográfico. E quando eu soltei esse vídeo, tive muitas críticas de colegas mesmo. Não, isso aí, como assim? Você é um cirurgião plástico, você é uma estrela, não sei o que, sabe? Entendi. E outros, principalmente a galera mais jovem, os cirurgiões mais jovens que estavam conversando, adoraram o vídeo. E foi um vídeo que marcou uma transição na minha carreira aí, porque depois disso, a gente começou sempre a levar, para o quê? Para passar informação. Tudo que eu falava na aula, no congresso, a gente fazia os takes e realmente colocava para quê? Para realmente reforçar aquela informação para os nossos pacientes. E reforçava com isso a nossa autoridade, na verdade, né? E aqui trazendo para o conceito de negócio, né? Então, assim, o legal, Quantim, é que nós estamos vivendo, né? E eu sinto, e eu fico muito feliz e honrado de fazer parte dessa transição e de estar, de certa forma, abrindo esse caminho aqui na medicina brasileira. Porque isso que você faz é um conceito, né? Que é o CAC, é o custo de aquisição do cliente. Quando você ligou, foi na internet, está lá em Brasília, você foi na internet, você descobriu um videomaker, e aí você deu a sorte de pegar um cara muito bom, e o cara, ele entregou muito mais do que você esperava, e você montou um vídeo. O que é esse dinheiro que você pagou e o investimento de tempo? É o seu custo de aquisição do cliente. Por quê? Você investiu ali, montou, representou, documentou que você estava dando uma aula num congresso importante, e divulgou isso nas suas redes. O paciente agora viu e fala assim, poxa, tal, vou lá. Então, esse vídeo ele já te deu um retorno várias vezes pelo investimento de tempo e de dinheiro que você teve. Agora, se o médico ele não entender que ele tem esse custo de aquisição e que muitas das vezes vai ser através do marketing, quase sempre o custo de aquisição, né, o dinheiro do custo de aquisição, ele está na conta do marketing, quase sempre ele está na conta do marketing. Ele não consegue performar bem, porque ele fica refém só do boca a boca. É o paciente que foi, gostou e traz. E é impossível numa medicina competitiva, concorrida, você viver só do boca a boca. Exatamente. Então, é esse conceito que, num princípio, você tinha lá as pessoas que espantam, até hoje, os mais tradicionais que verem a sua rede social, porque, de fato, pessoal, com uma produção muito
cinematográfica, mas a cultura do mercado, é o que a cirurgia plástica exige. Se você é um oncologista, provavelmente não é o tipo de cultura que você vai precisar, mas com certeza você vai ter que investir no seu custo de aquisição. Se você é um oftalmologista, se você é um endócrino, se você é um patologista, um radiologista, você tem um custo de aquisição do seu cliente que você precisa entender aonde está. E a valorização, essa história, só para terminar essa história do videomaker lá de Brasília, e aí quando eu mostrei, tem um Carlos, que é meu videomaker aqui em São Paulo, que é da Record, é um cara que manja muito, né, de edição. Aí eu peguei, fiz o vídeo, ele mandei pro Carlos, cara, o que você achou desse vídeo? E realmente o vídeo já estava fantástico, faltavam uns retoques e nada. Ele falou, Carlos, quanto você acha que eu paguei desse vídeo? Aí ele falou assim, quanto você acha que ele me cobrou? Eu falei, uns R$2.000, Continho, para gravar com você. Aí depois eu até dei um toque no Wesley lá em Brasília, falei, cara, ele foi lá no hotel, foi gravar, subiu o drone, queria me cobrar R$300. Falei, cara, você não pode cobrar R$300. Falei pro menino na hora, eu vou te pagar R$700 pelo que você fez aqui e você, a partir de hoje, você tem que se valorizar mais. Falei para ele. Aí o Carlos, que é o meu videomaker, já chamou ele para 2 trabalhos aqui em São Paulo, trouxe o menino, pagou tudo, trabalhos grandes. Ele filma pro Neymar, ele filma pra Anitta, um cara muito forte aqui em São Paulo, o Carlos. E chama o menino, porque realmente o menino tem uma visão diferenciada. Eu falei, cara, você tem que se valorizar. Você é fantástico, você enxerga acima da média com só 17 anos. E é a mesma coisa na nossa vida, né? Como cirurgião plástico. Essa sacada, isso é o médico antenado no negócio, é o médico dono de negócio. Eu vou contar um outro exemplo aqui, recente, de um médico que descobriu um investimento em custo de aquisição. É um oncologista que foi convidado... os hospitais da cidade, então ele é sócio de uma clínica de oncologia na cidade, tem alguns hospitais nessa cidade e os hospitais, é uma cidade médio porte, então esses hospitais, eles não querem, eles pagam mal o médico oncologista para passar a interconsulta. Então, todos esses 5 hospitais da cidade tinham dificuldade em contratar um médico oncologista. Por quê? Porque a remuneração dessa interconsulta, o convênio paga pouquinho e o hospital não investia. Então, quase não tinha médico oncologista para fazer interconsulta. Esse cara deu uma sacada e falou, não, peraí, se eu for lá no hospital fazer a interconsulta, eu vou estar indo na geração de leads para minha clínica. E aí, ele colocou o serviço dele à disposição, mesmo ganhando uma hora muito menor para o atendimento clínico dele. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava adquirindo, ele estava fazendo o custo de aquisição dele para os pacientes oncológicos da clínica dele. Porque lá nos hospitais é onde que tem a maior geração de leads, de potenciais clientes para essa clínica. E aí, pessoal, é muito melhor o médico entender isso e fazer isso com ética, de maneira correta, seja em qual especialidade for, do que ele ficar reclamando todos os dias que o convênio paga mal, que a medicina só piora, que a medicina só... Não, você, médico, para se posicionar nesse mercado, vai ter que encontrar as formas, dentro da ética, dentro do zelo, dentro da competência, de oferecer o melhor serviço e ser competitivo. Exatamente. Ô Continho, para a gente caminhar para o fim, conversando com você esses dias no telefone, você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu falava assim dos médicos que não se atentam a isso, né? E aí você falou, cara, eu não levo meus filhos no médico que eu não encontro presença digital. Eu achei isso muito forte, Continho, para um médico falar. Porque um paciente falar isso, eu entendo. Agora, você, de fato, você acredita... Me conta esse racional, assim, se você não encontra nada no digital daquele médico, você não tem confiança para levar seu filho. Eu acho assim, a medicina, o cara pode ser muito bom, tecnicamente, mas você tem que ter conexão com o paciente. É a mesma coisa, o paciente ele entra na minha clínica, ele vai fazer a consulta comigo. Se não conectar, é melhor ele nem operar. Que faz parte do pós-operatório, o paciente ter uma conexão com você emocional ali, do ponto de vista de realmente acreditar piamente que você realmente vai fazer a melhor técnica, a melhor indicação para ele, do que você ter problemas depois. E essa história é engraçada.
alguns anos atrás, fui operar meu filho, o Luigi, que tinha uma lesão no ouvido. E aí eu trabalho no Einstein e falaram assim, eu falei, quem que é o melhor cara que faz essa cirurgia no ouvido e tal? O doutor fulano de tal. Aí fui lá, marquei a consulta, professor, doutor, não sei o quê. E a hora que entramos na consulta, e realmente esse médico não tinha presença digital, 0. E aí ele não teve conexão com meu filho no primeiro momento. A consulta foi totalmente direcionada para os pais. Na verdade, meu filho já entendia o que ia ser feito, mas em nenhum momento ele dirigiu a palavra ao meu filho. Entendeu? Não teve empatia nenhuma com a criança, que estava agoniada. Como uma cirurgia, pai, vai ter que cortar, não sei o quê, não sei o quê. E aí, naquele momento, para mim, eu pensei comigo, pode ser o melhor cirurgião do mundo, cara, mas não dá para operar meu filho. Pode ser o cara que tem o melhor resultado no mundo, em São Paulo, mas não vai operar meu filho, porque não teve conexão com a criança, cara. Imagina um pós-operatório que a criança vai ter que entender que vai ter um processo, passar todo aquele processo de pós-operatório, vai ter que ter a confiança do profissional ali, e ele não teve essa empatia com a criança. E aí depois eu pedi uma outra indicação, na verdade a indicação estava muito próxima de mim, e na verdade não tinha me atentado. E aí passou com esse outro colega, a primeira coisa, ele nem me cumprimentou. A hora que o Luigi chegou, ele já pegou o Luigi no colo. Oi, Luigi, tudo bom? Como é que tá? Aquela ali já criou uma confiança, uma empatia com a criança e realmente fizemos a cirurgia. E esse cara tinha uma boa presença digital. Depois eu percebi, e depois eu fui ver as redes dele, a conexão que ele já tinha ali, conversando com os pacientes, com a câmera diretamente ali. E eu acho que isso faz parte do tratamento. E assim, você tem muitos médicos que são muito bons na teoria, mas na conexão, na empatia, que você vai precisar. Se você tiver uma complicação, se o colega tem uma complicação, você vai ter que ter essa empatia com o seu paciente. Então, isso aí foi marcante na minha vida, assim, porque é meio caminho andado quando você tem totalmente confiança no profissional do ponto de vista dele cativar a criança ali. E foi uma experiência muito gratificante e eu percebo que isso... Os pacientes, quando chegam no consultório hoje, já acompanham a gente, 92% dos nossos pacientes já acompanham a gente em redes sociais. Isso é porque a gente tem uma pesquisa lá na clínica, 92%. E quando a paciente chega, parece que ela já te conhece, ela sabe tudo de você já. Doutor, como é bom estar aqui com você, já conheço. Fala o nome da minha esposa que trabalha com a gente. Eu conheço a Priscila, ela é super elegante. Sabe, já tem uma conexão emocional ali. E aí parece que você está conversando com a pessoa, né? Ali na consulta. E aí a consulta muda o patamar, porque depois eu vou falar da parte de física, parte técnica, pós-operatório, que ela tem que entender de todo esse processo, mas assim, a conexão totalmente é outra. E fica assim para a gente refletir aqui no final desse podcast, né? O que é um bom médico em 2024? Né? O que é um bom médico? O bom médico hoje é aquele que detém todos os melhores currículos, os melhores diplomas, que a técnica, até então, foi uma técnica bem apurada, perfeita, mas é incapaz de ter uma conexão com o paciente? Será que esse é o bom médico? Ou o bom médico é aquele que tem todos esses fatores? Não estou falando que só tem que ter a conexão, não é Exatamente. Isso que a gente está contando, a gente está defendendo. Mas o que é um bom médico em 2024? Porque o fato... Coutinho, de você ter conexão com o seu cliente, diz muito a respeito do zelo que você tem Exatamente. Pelo que você faz. Porque eu não tenho conexão com o jogo de handball, mas eu tenho muita conexão com o jogo de futebol do Campeonato Brasileiro para ver o Cruzeirão cabuloso. Então, isso diz muito a respeito. Então, é isso que a gente precisa entender aonde... que a gente quer se posicionar numa época que é diferente. Lá na década de 80, na década de 90, eu lembro direitinho minha mãe me levar em médico. Eu reclamava com ela. Minha mãe falava pra ela, cara, o médico nem olhou pra mim, nem pegou na minha mão. Eu lembro direitinho. Eu ia muito em oftalmologista. Ela falava assim, não tem problema, ele é o papa da oftalmologia e olha o tanto de currículo, olha o tanto de diploma que ele tem na parede. E aquilo era sucesso. Agora, hoje, o que é um bom médico? Então, hoje, quando a gente começou a dar aula em congresso, a gente começou a bater muito nessa tecla e foi muito difícil, assim. Principalmente o pessoal das antigas, né? Os colegas mais velhos e tal, que nunca dependeram de rede social e era do boca a boca ali, cara forte na cidade e tal. E aí o cara ficava apavorado, essa é a palavra, e muitas vezes furioso com essa nova geração que chegou, que falam que eu sou da geração intermediária, a nossa geração ali, só que tem essa galera que acaba às vezes 2, 3 anos, só que são muito bons de comunicação.
Então, assim, eu acho que tem que ter o equilíbrio das duas partes. O cara ser bom, ter uma boa formação, uma formação sólida, tecnicamente, porque só o cara que Também é muito não vai. bom de conexão também, ele não se sustenta por muito tempo, porque ele vai ter problemas. É fumaça. Principalmente na cirurgia plástica, que é uma área que depende muito técnica, depende muito do manual ali, da proficiência do médico em si, ele não se sustenta. Então tem que ter um equilíbrio das duas. E hoje eu fico super feliz que às vezes eu vejo colegas de 70 anos falando ali, conversando com o seu paciente no Instagram. Eu acho fantástico, meu. Tem um médico que eu conheço que realmente ele revolucionou a vida dele e ele não precisava, teoricamente, das redes sociais mais. Porque é um cara que já está num final de carreira, uma carreira exemplar, assim, né? Que eu me conecto muito com ele. Mas ele se conecta muito bem, conversa com os pacientes e realmente eu acho isso fantástico. Isso a pessoa se reinventar. Isso diz muito a respeito do zelo e do amor pelo que ele faz. Porque ele é capaz, inclusive, de fazer uma coisa que ele nunca foi treinado a fazer, mas ele já entendeu que aquilo é a forma atual. É uma das formas atuais de conexão. E aproveitando aqui, eu queria te agradecer, porque você fez parte dessa mudança minha, porque eu te conheci em 2018, e aí nós estávamos jantando, você e o Neto Pesce, ali no Dinhos, na Alameda Santos, e aí você começou a contar que você estava fazendo uma transição de carreira, né? E estava uma mudança. E aí eu falei das minhas ideias para você. Nem te conhecia, abri meu coração aquela noite para você lá. E aí eu estava naquela... atendendo muito paciente, convênio, loucura, muita cirurgia. A carreira estava estafado. E aí você virou para mim e falou assim, Continho, posso te falar uma coisa que você ainda nem te conheço, mas posso te dar um conselho? Eu falei, pode. Aí você virou para mim e falou assim, Continho, se você não parar para pensar na sua carreira, para estruturar a sua carreira, você não vai conseguir. Vai passar 5, 10 anos, você não vai conseguir fazer essa transição, porque você não tem tempo para pensar na sua carreira. E a partir daquele momento, todas as quartas-feiras à tarde, eu parava, conversava com a minha equipe de transição, que nós fizemos um plano de transição, como a gente queria a carreira para os próximos 10 anos. Hoje, 10 anos para mim é muito longo. Para mim, para quem vai fazer uma transição é de 3 a 5 anos, no máximo. Porque a vida muda, o mundo muda, as redes sociais mudam. Então, assim, acho que não tem como você prever o futuro daqui a 10 anos. Tá muito dinâmico. E eu quero te agradecer porque realmente você fez parte disso. E a partir do momento que eu parei e falei assim, quarta-feira... Aí eu falei pra Priscila na época, eu vou parar toda quarta-feira. Ah, mas você vai fazer o quê? Eu falei, vou ficar na clínica pensando como eu vou fazer essa transição, como fazer essa mudança. Ficava lá, das 1 da tarde até as 6 horas da tarde pensando, nós vamos fazer isso aqui, vamos mudar o atendimento, vamos mudar a clínica, Cara, e foi realmente transformador essa parada para pensar, ter tempo para pensar na carreira e realmente eu acho que te agradeço muito, porque não consegui enxergar. Quando você está no meio do processo, no meio do furacão ali, você não para pensar. As pessoas falam que você não tem tempo, mas você fala, mas eu preciso trabalhar porque eu tenho conta para pagar, tenho escola de criança e tal. E aí você realmente fez essa divisão de águas e me orientar e falar, cara, pensa e vê o que você vai fazer, porque sem planejamento você não vai chegar a lugar nenhum. Cara, obrigado por esse contar isso aqui. Você já tinha contado também na imersão, mas é o que eu fiz, né? É o que eu fiz e o que eu faço. Tem uma fase que pode ser rasa, mas eu não acho rasa, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Né? Porque, cara, você tá só no processo, só na operação. Você é uma mente diferenciada, você é uma das pessoas que mais estudou, eu tô falando do médico, da mente diferenciada, passou no vestibular concorrido, passou na residência, lê os melhores artigos, mas ele trabalha tanto, que ele não tem tempo de olhar como que ele vai tirar a cabeça para fora e ver o que ele está fazendo, né? E aí entra numa ciranda, num círculo que é muito nocivo e vem o burnout, vem todas as consequências. Então, obrigado aí pelo papo, agradeço, pela Lourenço. amizade, e eu saiba que eu admiro muito o seu trabalho. Eu também, cara. Você é realmente um médico que ajuda muito outros médicos a mudarem de vida, a mudar a forma de pensar. E realmente acho que você hoje, na medicina, está encabeçando ajudando essa nova geração para entender o mercado, que é um mercado realmente muito dinâmico. E às vezes eu percebo que essa nova geração que está chegando, chega muito afoita para o sucesso. E a gente tem que repensar também o que é sucesso. Sucesso é ganhar dinheiro, sucesso é comprar um bom carro, é você ter uma mente equilibrada. Eu acho que o sucesso é o conjunto de tudo, de uma forma equilibrada, você saber dosar o momento de lazer, o momento de trabalho, o momento de realmente se sentir feliz, acordar de manhã e falar, hoje eu vou fazer uma coisa que eu realmente gosto de fazer, eu tenho paixão de fazer. Eu acho que o sucesso é isso e você ensina isso para os colegas e eu fico muito feliz de ter alguém no mercado como você e sua equipe aí. Obrigado, Continho, valeu mesmo. Um abraço. Abraço. Foi ótimo.
Isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado também. Conto com o seu feedback. Conta pra mim se você tá trabalhando demais, não tendo tempo pra ganhar dinheiro. Se você tá olhando as tendências ou se você tá afundado só nas pendências. Conta pra mim como é que tá a sua vida. @Lorenzo Tomé. E sugira novos convidados aqui que eu vou atender você. Beleza? Obrigado e até a semana que vem.